Abra sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 9, verso 28. Lucas 9, 28. Leia aí, Luara. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte. Para, quem trouxe caneta, faça isso. Circule Pedro, João e Tiago. Circule. Esse culto de esse domingo, Deus vai te levar para um lugar de secreto. Vai. Jesus vai levar você para um lugar que os 12 queriam estar. Mas só vai caber um Tiago, um Pedro e um João. Eu sou o Tiago. Na verdade, sou Pedro. Ai, a vontade de ser um João, mas não sou. Ainda bem que Deus não manda a gente embora. Capítulo 9, verso 28. Lê o 29 agora. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Grite bem alto. Transfiguração. Mais alto. Transfiguração. 30. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias. Grite bem alto. Moisés, Elias. Deus vai te levar para um ambiente que você vai ouvir uma conversa do céu. O diabo tem o poder de te levar a um ambiente para ouvir conversa dos outros, mas Jesus te leva para um ambiente para ouvir conversas daquilo que é celestial. 31. Que apareceram em glória. Grite bem alto, glória. Não, faz direito. Diga glória. Apareceu aí? Vai. E falavam da morte de Jesus. Como é que um ambiente de glória, o assunto deveria ser ressurreição, eles estão falando porque a nossa vitória está na morte. Não, direito, a nossa vitória está na morte de Cristo. Um dos mais brilhantes puritanos ingleses, chamado John Owen, ele diz que a morte de Jesus é a morte da morte na morte de Cristo. Travou o cérebro, sim ou não? O que é a morte de Jesus? É a morte da morte na morte de Cristo. Por que o assunto não é vida? Porque a vida só vem depois da morte na morte de Cristo. Porque até Jesus a morte reinava. Quando Jesus morre, ressuscita, diz: agora o teu reino acabou, eu vim para dar vida e vida em abundância. Lê o 31 de novo, vai. Que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. 32. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono. Para! Com muita delicadeza. Não faz isso com muita força. Mas pega no ombro de alguém e diz assim: acorda. Aproveitei que tem uns ali dormindo, então já acabaram de acordar. Acorda. Caindo de... Eu gosto dessa expressão. Porque eles não têm sono, eles estão caindo. Porque o sono é um problema, faz você cair. Vai. Mas, conservando-se acordados... Grite bem alto. Acordado, custe o que custar. Não, mais alto, diga: acordado, custe o que custar. Eles estão lutando contra o sono, sim ou não? Mas eles decidiram: vamos vencer o sono. Vai. Viram a glória Não, de Jesus. era para você ter lido e já ter dado glória emendado, porque você está lendo, era para você ter já dado glória. Por quê? Porque dormindo você não vê.
problema não é a glória, é você que está dormindo quando ela aparece. O problema não é a bênção, é que você está dormindo quando a bênção aparece. Então Deus está dizendo: fica acordado, porque tem glória para você. Fica acordado, porque você vai ver coisa que dormindo você não consegue. Fica acordado. Lê de novo o verso 32 com força, vai. 32 todinho, vai. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordado, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Grite bem alto: eu vou ficar acordado. Pastor, eu tenho insônia. Não é desse sono, nessas coisas, é outra coisa. Vou explicar daqui a pouco. Vai. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Olha para cá. São 19h55, então eu tenho 1 hora para pregar e celebrar a ceia. Faço tudo isso dentro do tempo. Olhe para cá. Eu vou projetar o tema que eu quero pregar hoje aqui. Esse é o tema. Parece muito comigo, né? Eu sou colorido, gosto da coisa bem extravagante. Eu disse: eu não quero uma arte bem, eu quero uma arte bem para ficar acordado. Vou contar até 3, você fala o tema da mensagem, ok? 1, 2, 3. Não, para ensaio está mais ou menos direito, vamos lá. Tem um monte de povo, 2 milhões e 100 gritando Lady Gaga lá. Teve gente que até fralda geriátrica colocou. Aí tu tá aí sentadinho. Lá não tinha lugar para sentar. Climatizado. Ó, estrutura. Vamos lá, abre essa boca. Que outro tempo tu estava lá em Copacabana vendo a Lady Gaga. 1, 2, 3. Pega na mão de alguém e diga isso para ele, vai. Olhe para mim. O ministério de Jesus é inaugurado no Jordão. No dia do seu batismo ele tem 30 anos de idade. É a idade da maturidade ministerial, tanto para os sacerdotes quanto para aqueles que querem iniciar os projetos na cultura judaica. Ele é batizado no Jordão por João Batista, o céu se abre, o Espírito desce, pousa sobre ele e uma voz disse: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. O capítulo 4 de Lucas vai dizer que após isso, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto e fica lá 40 dias. Nesses 40 dias foi tentado pelo diabo, resistiu ao diabo, e depois de resistir o diabo, desapareceu por um instante. Em seguida ele vai para Nazaré, cidade de criação. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, e na cidade de Cafarnaum fez a capital do seu ministério. Ele volta para Nazaré, entra num sábado em uma sinagoga. No Shabbat Shalom ele entrega o rolo do profeta Isaías. Ele encontra o texto, a saber, Isaías 61, quando ele diz: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Após ler isso, ele disse: cumpriu-se hoje esse texto, essa palavra. Ao invés de receber aplausos, foi precipitado, quase lançado sobre um precipício. Saiu dali, passou no meio daquela multidão, não voltou mais a Nazaré, foi direto para Cafarnaum, e lá inicia o seu ministério na perspectiva de sinais e maravilhas. O ministério de Jesus teve envolto quase 3 anos ou 3 anos e 3 meses. Durante o seu ministério ele curou, libertou, transformou, inculcou os preceitos do reino de Deus, e principalmente a mensagem dele era contra a estrutura religiosa que havia na época. A estrutura religiosa tinha o poder de criar hipócritas, homens que falavam daquilo que não viviam, homens que se vestiam e não praticavam.
O evangelho que Cristo apresenta é as boas novas. Não trata primeiro da aparência, trata da essência. Enquanto Jesus grita dizendo: vocês são sepulcaiado, vocês são gente hipócrita, Jesus estava condenando não a aparência dos religiosos, mas o seu conteúdo. O capítulo de número 15 do texto de João, ele vai dar instruções. Jesus chama vários discípulos. Desses discípulos ele vai subdividir em 3 grupos. Primeiro grupo, os discípulos macro, a grande quantidade. No meio desses grandes discípulos, a quantidade enorme de discípulos, ele escolhe 12. Lucas 6, 11, 12. E no meio desses 12, ele escolhe 3. E é sobre esses 3 que eu quero falar. Conhecido popularmente como Pedro, Tiago e João. Personagens bíblicos que cada um tem sua personalidade, seu temperamento, sua importância. E os 3 vão tratar do que Paulo vai dizer em Gálatas sobre as 3 colunas da igreja. Eu sei que é bem verdade que muitos querem ser o João, o amado, outros se identificam como um Pedro, um pouco mais sanguíneo, e o outro mais discreto como um Tiago. Mas eu queria ler com vocês e introduzir 3 pontos importantes antes que eu faça apontamento sobre fique acordado, custe o que custar. 3 momentos na Bíblia, ou 3 fatos importantes, vão se destacar esses 3. Esses 3, Pedro, Tiago e João, tiveram 3 ambientes privilegiados. E eu penso que nesse domingo de ceia, nesse culto importante, Deus está nos preparando para esses ambientes. Deus está nos preparando para ambientes que nós vamos desfrutar através dele e por ele. Pedro, Tiago e João, na Bíblia, vão desfrutar de 3 ambientes, e o que eu li com vocês é um dos, que é chamado Monte da Transfiguração. Mas antes desse, existe um local que Jesus decidiu chamar os 3 discípulos para um momento de ressurreição. Se você voltar uma página da Bíblia, no mesmo capítulo de número 8, de Lucas, aonde a gente leu, verso de número 40, vai aparecer a primeira vez que esses 3 desfrutam de um ambiente exclusivo. Grite bem alto: ambiente exclusivo. Olha para cá e eu preciso te informar uma coisa: Jesus não faz acepção de pessoas para salvar, mas faz acepção para usar e mostrar algumas coisas. Ele poderia mostrar sua glória para todos, mas mostrou só para um. Ele poderia usar todos, mas usou cada um segundo o seu propósito e sua magnificência. Jesus não faz acepção para salvar, mas ambientes secretos ele só leva aqueles que querem desfrutar do seu coração. Olha o capítulo de número 8, verso de número 49. Eu falei 40 e 49. Lê para mim, Luara, por favor. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, ele disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. 51. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Presta atenção. Nessa casa que é a casa de Jairo, tem uma menina que inicialmente estava doente, mas quando Jesus chega na casa, a menina está morta. Grite bem alto: morta. Os carpideiras ou as carpideiras, mulheres que recebiam para chorar. As carpideiras eram uma profissão. Grite bem alto: profissão. Você sabe o que era carpideira? Carpideira era uma mulher que recebia para chorar no funeral. Elas recebiam para chorar no funeral, e tinha um monte de carpideira na casa de Jairo, porque ao mesmo tempo que elas choram, ao mesmo tempo que elas riem, ao mesmo tempo que elas estão chorando dizendo morreu, quando Jesus disse eu cheguei para ressuscitar, elas riem e dizem assim, não. Jesus olha e diz bem assim: quem chora e quem ri ao mesmo tempo não tem direito de entrar no quarto da ressurreição. Quem recebe para chorar e quem recebe para rir do seu lado não tem direito de entrar no quarto da ressurreição. Relacionamentos e amizades que são compradas não têm direito de entrar no quarto da ressurreição. Relacionamentos que são mantidos a partir de contato, dinheiros e mesas de vantagem não têm direito de entrar no quarto da ressurreição. Jesus está com os discípulos, está um alvoroço na casa. Jesus olha e diz bem assim: só vai entrar comigo
Tem 12? Tem. Eu não quero que os 12 entrem. Eu só quero 3 que entrem comigo. Eu imagino André, Felipe dizendo: eu quero entrar. Mas não é sobre querer, é sobre propósito. Entra Jesus, entra a mãe, entra o pai, a menina está lá. E Jesus no meio dos 12 diz assim: Pedro, sim senhor. Tiago, sim senhor. João, eu quero só vocês 3 e fecha a porta, porque o que vocês vão ver aqui agora, poucas pessoas viram. Escuta que eu vou liberar primeiro lugar secreto. Existem pessoas que estão a um palmo de ver a ressurreição, mas só vão ver o resultado da ressurreição. Vou de novo. Quem ficou do lado de fora viu a menina ressuscitada, mas quem estava do lado de dentro viu o processo, viu o corpo gelado, viu o cheiro da morte, mas viu também quando Jesus gritou: menina, eu sou a ressurreição e a vida. Esses 3 indivíduos, permita chamá-los assim, esses 3 discípulos ou indivíduos desfrutaram de um ambiente que parecia um ambiente de choro e de morte. Jesus disse: fecha a porta. Esse ambiente vai se tornar palco de ressurreição. Quem estava do lado de fora podia até registrar dizendo: a menina está morta e ressuscitou, mas não podia dizer como foi. Vou de novo, eu vi um ovo, vou de novo. Quem está do lado de fora da sua vida pode dizer até o resultado, mas não sabe o processo. Vou até a hora que você pregar comigo entender. Tem gente que olha a sua história e diz bem assim: passou, mas não sabe o processo que você passou. Deus está convidando: entra para essa porta, entra nesse quarto, fecha essa porta, porque você vai viver uma experiência de ressurreição. Por que Jesus não levou os 12? Por que, cara? Porque se cabe a mãe, o pai, se cabe Jesus, cabe 3, dá um jeito, cara. Põe mais 9 aí, dá uma apertada. Jesus está nos ensinando que existem ambientes que são seletivos. Por mais que você queira levar todo mundo, não cabe. Porque não é falta de espaço, é falta de propósito. Eu vi um aleluia. Não é falta de espaço, é porque só pode entrar quem está no propósito. Porque aqui não é ambiente para assistir, é ambiente para se envolver com ressurreição. Eu imagino os 3 saindo e dizendo: cara, a gente viu o que eu nunca pensei na minha vida. Jesus continua seu ministério. E aí o capítulo 9, Jesus vai subir no monte Tabor. Topografia, geografia bíblica, conhecido popularmente como Monte da Transfiguração. Figura, alegoria. Jesus tem os seus 12 discípulos e faz-lhes um convite. Olha o capítulo 9, verso de número 28. Lê, por favor. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com um propósito. Circula. Por que Jesus levou os 3? Não é sobre oração, é sobre propósito, porque tem gente que ora sem propósito. Você sabe por que às vezes a gente não acessa o ambiente que Deus tem para nós? Porque a gente quer acessar esse ambiente sem propósito. Porque a vida cristã não é religiosidade prática litúrgica, mas propósito. Não, lê de novo para ver se alguém prega comigo e entende isso aí, vai. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito. Grite bem alto: propósito. Se Jesus tem um propósito, eu estou encaixado no propósito dele. De novo, se Jesus tem um propósito, Ida, eu estou encaixado no propósito dele. Se eu estou encaixado no propósito dele, ele me leva para esse ambiente de propósito.
Uma das definições da expressão propósito é saltar para confiantemente. Então toda pessoa que tem um propósito entendeu que precisa saltar para abraçar isto. Aí o texto diz que eles são levados para esse ambiente. Não é a primeira vez que eles são selecionados para um ambiente. Na primeira vez foi um ambiente de ressurreição, sim ou não? Aí olha a continuação do texto, vai. De orar. Vai. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. Vai. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias. Olha para cá. Moisés era símbolo da lei, mitzvot, decálogo mosaico. Elias é o símbolo dos profetas, Nevim. Jesus na primeira vez levou os 3 para ver uma menina ressuscitar. Na segunda vez Jesus está apresentando para eles os profetas e a lei. Jesus está apresentando o que muitos homens no templo tinham sonho de ver. Mas Moisés e Elias nunca apareceram lá no templo. Moisés e Elias como figuração. Jesus nunca fez esse milagre ou essa transfiguração num ambiente religioso. Jesus disse, tem muito lugar que tem placa de igreja, mas já perdeu o seu propósito. Uau. Aí Jesus vai para o monte e diz, o meu propósito se revela em qualquer lugar, porque eu não habito mais em prédio, eu não habito mais em parede preta, nem parede branca, nem parede amarela. Eu não habito mais em coisas, eu habito em pessoas, e aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eis que 2 homens falavam com ele, e eram Moisés e... Olha, vê a subsequente, 31, vai. Que apareceram em glória, e falavam da morte de Jesus. Grite bem alto, Deus, não, mais alto, diga, Deus está me convidando para um diálogo da morte. Quem é que tem medo da morte? Vai mentir, vai morrer, viu? Isso, obrigado. Está cheio de gente que tem medo da morte. Outros têm medo da consequência da morte. Pastor, se eu morrer, com quem eu vou deixar fulano, beltrano? Como é que vai ficar as dívidas? Como é que paga isso, daquilo? A morte é um tabu, vocês sabiam? A morte é um tabu. Todo mundo se prepara para estudar uma faculdade, não sabe se vai cursar. Muitas pessoas se preparam para comprar uma casa e não sabem se vai conseguir financiar ou pagar. A gente se prepara para tudo na vida. A gente só não se prepara por quê? E todo mundo. Quer dizer que aquilo que você não tem certeza para se preparar, você não se prepara. E aquilo que é para um fato, a gente não se prepara. Você quer ver uma coisa? Eu estava falando lá no campus da Zona Leste. A gente não se prepara tanto, que se eu perguntar aqui quem tem um convênio funeral, levanta a mão. Aí, 5. Aí quando morre, tem que ficar fazendo vaquinha para comprar teu caixão. Eu não vou dar não. Passou a vida toda comprando iPhone, Nike, aí depois morre que sai fora. O pão sempre foi seu, aí na hora de morrer a dívida é minha. Sai fora, mano. A gente não se prepara para a morte. A gente não gosta desse assunto de morte. Tem gente aqui que está me ouvindo e quando diz assim, morte, bate na madeira. O que é isso aí, bater na madeira? Você não, você é isso. Outros vão para pior. Crê em Deus Pai. Vira sua boca para lá. Qual é o assunto no ambiente da glória? Qual é o assunto no ambiente da glória? Vamos lá. Qual é o assunto no ambiente da glória? Por que Jesus está falando da morte no ambiente da glória? Abre comigo 1 Coríntios, capítulo de número 15. Se não der glória, agora você vai ver. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Aleluia. 54 até o verso 57. Lê com força, Luara, vai.
E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade... Não, Lara, lê de novo com força, para ver se o Felipe vai com você. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, abre a Bíblia, Apocalipse capítulo 1, meu Deus do céu. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 12 a seguir, vai com força, 12 a seguir. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes, talares e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos, alvo como a lã, como neve. Os olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo o quê? Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo. Lê de novo. Estive morto, mas eis que estou vivo. E aí? Para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. O assunto da morte para o cristão não é o fim, é o começo. A morte não venceu, Rodrigo. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo ele está. Vivo ele está. A morte não venceu. A morte não venceu. Vivo ele está. Porque ele vive. Cidade Morfe! Posso ter no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu Posso te falar uma loucura? Quem sabe eu estou falando, você não percebeu ainda. Que às vezes a gente vai lendo e não está percebendo. Um capítulo antes, Jesus chamou Pedro, Tiago e João num quarto de morte para falar sobre a vida. Um capítulo depois, Jesus leva eles para um ambiente de vida para falar sobre morte. Sabe qual é o problema? É que a gente acredita que é sempre o mesmo assunto e o mesmo diálogo. Só que Deus está dizendo, é o mesmo Deus, mas para cada ambiente existe uma história. Para cada ambiente existe uma história. Por que ele ressuscita Siriane e Rafa no quarto, a menina, e chama os 3, e agora, na hora que ele vai conversar com Moisés e Elias, na transfiguração, estão conversando sobre porque eles já tinham vivido isso.
A morte para ele é nada. Jesus nunca tratou morte por morte. Para Jesus, morte era sono. De novo. Para todo mundo, morte era um caos. Para Jesus, era só um sono. Tá bom. João 11 diz assim: estava, pois, Lázaro enfermo. Mandou, pois, Marta e Maria uma mensagem dizendo: Lázaro, aquele a quem tu amas, está enfermo. Jesus, foi a abertura do culto hoje. Jesus, ao invés de largar tudo pelo amigo, Jesus decidiu ficar mais 2 dias. Porque o assunto dele, às vezes, não é curar, é ressuscitar. Jesus decide ir. Quando Jesus decide ir, os discípulos disseram: mas ele já está morto. Se der glória agora, você vai ver. Jesus olha para os discípulos assim: ele não está morto, ele está dormindo. Não é a doutrina do sono da alma, porque eu não sou adventista do 7º dia. É a linguagem efêmica que Jesus está dizendo: enquanto vocês tratam a morte como o fim de tudo, eu estou tratando a morte só como um cochilo. Eu vou lá, vou despertar. E chegando Jesus em Betânia, quando chegou em Betânia, Marta chegou e disse assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Era para você ter dado glória, tá, Godoy? Vou de novo. Jesus olhou para Maria e disse assim: me leva até o sepulcro. Disseram: o corpo está em estado de putrefação para você, mas eu sou o Deus da ressurreição. Tirem a pedra. Quando removeram a pedra, a voz daquele que fala com o céu, fala com a terra, fala com o mar, gritou: Lázaro! Eu senti o peso da palavra: Lázaro, sai para fora. Lá vem um homem todo enfaixado, faixa nos olhos, faixa no corpo, e começa a saltar. E Jesus grita: eu sou o Deus que vence a morte. Pega o peso dessa palavra, rapaz. Não assiste não, pega o peso disso. A morte pode ser o fim, mas no diálogo de Cristo é só um ambiente de ressurreição. Continua, Luaro, no texto, e eu termino para a gente ceiar. Vai. Qual? Se você quiser. É que eu penso que as pessoas... Minha cabeça é tão acelerada que eu acredito que a pessoa não tem nada a ver. Eu tenho que falar para ela como é que ela vai adivinhar qual é o texto, né? Lucas 9, versículo de número 30. Vai. E eis que 2 homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. 32. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus. Não lê de novo essa primeira parte, vai. Mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus. De novo. Mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus. Novo. Mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus. No primeiro ambiente, na casa de Jairo, com a porta fechada, eles não tiveram sono. Só que no segundo ambiente, quando apareceu Moisés, Elias, e começou a falar da morte, a morte traz um senso de melancolia, a morte traz um estado profundo de adormecimento. Não é eu que digo, os próprios gregos diziam que era através do sono que o indivíduo era perturbado. Os próprios romanos diziam que através do sono o homem era manipulado. Já que estavam falando de morte, nada mais falar sobre a mitologia, o deus Hades, o deus da morte. Parece que esse ambiente de morte dá uma sonolência, dá uma fraqueza. De repente eles olham e dizem assim: nós não podemos dormir por nada. Por quê? Porque se ficarmos acordados, teremos uma visão sobrenatural de quem é esse Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma mensagem direta para você: fique acordado, custe o que custar. Acordado no casamento,
acordado no ministério, acordado na sua profissão. O diabo quer que você durma, e se você dormir, você não vai ver o que Deus tem para você. Fique acordado, custe o que custar. Fique acordado, custe o que custar. Ainda que isso faça você cambalear, pode cambalear, mas fique acordado. Levante a mão direita assim bem alto. Grite bem alto: eu vou ficar acordado. Mais alto: eu vou ficar acordado. Bate pelo menos em 3, assim: acorda, rapaz. Acorda, rapaz. Acorda, rapaz. Grite bem alto: eu vou ficar acordado, custe o que custar. Se você não acordar, o diabo vai aproveitar do teu sono. Tem gente. O diabo é especialista em se aproveitar do nosso sono. Sono trata de falta de vigilância. Eu não estou falando de um sono literal, eu estou falando de falta de vigilância. Dormindo tanto que o diabo está se aproveitando do teu sono. Está dormindo tanto que o diabo está se aproveitando do teu casamento. Está dormindo tanto, o diabo está se aproveitando da sua profissão. Fique acordado, custe o que custar. Você está dormindo e a vida está passando. Você está dormindo e está todo mundo se formando, todo mundo fazendo MBA, todo mundo estudando. Você está dormindo e está todo mundo conquistando. Você está dormindo e está todo mundo orando. Você está dormindo e está todo mundo jejuando. Você está dormindo e as coisas estão acontecendo. Fique acordado. Acorde. 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 Porque se você dormir e dependendo no colo de quem, o diabo vai se aproveitar do seu sono. Vou de novo. Se você dormir, dependendo no colo de quem você dormir, o diabo vai se aproveitar do seu sono. Porque o diabo sabe que você acordado, ele não pode te tocar. O diabo sabe que você acordado, você está na vigilância. Você acordado, o diabo não consegue fazer labaredas, não pode fazer armadilha. Você acordado, você vê ele antes como atalaia e vigia. Mas quando você dorme, o diabo se aproveita do seu sono. Abre comigo Juízes capítulo 16. Abre aí, Juízes 16, verso 18 e 19. Põe na tela, lê com força. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. 19. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. Dalila fez o quê? Que Sansão dormisse no colo Lê dela. de novo. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. O problema não foi contar o segredo, o problema foi dormir. O problema não foi falar o segredo. O diabo não se aproveita quando você conta o segredo. O diabo se aproveita quando você dorme. E quando você dorme, ele se aproveita do segredo que você falou. Continua a leitura, vai. E tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Olha pra cá. Sérgio, fica em pé, Sérgio. Fica em pé, Sérgio. Dá um glória, Sérgio. Dá, Sérgio. O diabo quer que você durma, porque ele já se aproveitou de informações privilegiadas. E ele está dizendo: ele acordado não consigo, ela acordada não consigo. Mas se dormir, só que você vai ficar acordado, custe o que custar. O diabo já sabe a crise que você está vivendo no casamento e quer se aproveitar dessa crise. O diabo sabe da crise emocional que você está vivendo, a crise financeira. Ele está esperando: se dormir eu vou me aproveitar. Mas você vai ficar acordado, custe o que custar. Custe o que custar.
Abre Mateus capítulo de número 13, verso 24 e 28. O diabo se aproveita quando eu durmo. Olha lá, lê. Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: O quê? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo... Para! Enquanto você está acordado, ele não semeia nada. Dorme para você ver. Lê devagarzinho. Mas enquanto todos estavam dormindo... Veio quem? Veio o inimigo Para. dele. Dá uma balançada pelo menos em 3 assim. Acorda. Gente dormindo baixa a guarda. Gente dormindo perde a atenção, a vigilância, o cuidado. Quando é que o inimigo semeou o joio? Quando é que o inimigo semeou o joio? Quando? Grite bem alto. Preciso ficar acordado, custe o que custar. Continua, vai. Continua. Veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Para, quem fez isso? Mas só fez porque eles estavam como? Você dorme no teu casamento, veio um inimigo. Joga uma sementinha no coração seu, coração da sua esposa. É um flerte, é uma amizade, é uma coisa que não tem nada a ver com outra. E você diz: não, vai se resolver. Guarda baixa, dormindo, não resolve. E assim como cresce o trigo, o joio cresce junto. Porque quando você estava dormindo, o inimigo, o diabo, semeou o que não era para semear. Grite bem alto: eu vou ficar acordado, custe o que custar. Pegue na mão de alguém e diz assim: fique acordado, fique acordado. Fique acordado, fique acordado, fique acordado. Fique acordado, fique acordado. Pastor, por que eu tenho que ficar acordado? Eu não estou falando de sono físico. Eu estou falando de sono espirituais, posicionamentos. Minha fala com você não é sobre você deixar de dormir, descansar o seu corpo. Não é sobre esse sono. Eu estou falando sobre o sono da falta de vigilância. Momentos que você deveria estar acordado e você está dormindo. Não troque os ambientes nem as ordens. Isso pode prejudicar a sua história. Abre comigo Efésios, capítulo de número 5, verso 14. Ela lê e você dá glória. Vai, 5,14, lê com força. Por isso é que se diz: O quê? Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Lê de novo, por favor. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Romanos capítulo 13, verso 11, põe na tela. Romanos 13, 11, lê com força. E digo isto a vocês que conhecem o tempo: já é a hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Grite bem alto: eu preciso ficar acordado, custe o que custar. Escute, e eu caminho para o final para fechar. A primeira vez eles entraram numa casa, num quarto, tinha morte, viveram ressurreição. A segunda vez, eles estão vendo a glória, e o assunto é sobre a morte, e eles começam a dormir. Volte lá para o capítulo 9, olha o detalhe. Verso de número 32, lê para mim. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus. Grite bem alto: acordado, eu vejo a glória de Jesus. Uma vez mais, acordado, eu vejo a glória de Jesus. Como é que eles descem dessa experiência?
Quando chegam no grupo de 9, ele disse assim: cara, hoje foi difícil. Na primeira vez a gente não teve sono, mas nessa segunda quase a gente perde. E imagina o diálogo deles conversando, Pedro, Tiago e João conversando. Obrigado. Conversando com os discípulos assim: rapaz, quase nós perdemos de ver Moisés, quase perdemos de ver Elias e ver a glória. E eu imagino André e Filipe disse: por quê? Porque foi uma luta, nós quase dormimos, mas ficamos acordados e vimos coisas extraordinárias. Aí eu vou para o terceiro fato e eu concluo essa mensagem. Olha o terceiro. Algum tempo depois, Jesus vai ser preso. E no ambiente onde ele vai ser preso, que é o Getsemane, ele vai chamar os três novamente para um ambiente secreto. Mateus capítulo 26, verso 46. Põe na tela e lê para mim. Mateus 26, 46. Vai. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espada e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Vai lá para Lucas agora. Esse é um ambiente de Mateus onde Jesus está. Só que olha o detalhe que Lucas coloca. Por que eles vão para esse ambiente secreto? Abre Lucas 22, 42 a 45. Vai, Lucas 22, 42 a 45. Dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e encontrou dormindo. Eles estavam fazendo o quê? Na primeira vez eles viram a menina ressuscitar, sim ou não? Na segunda eles viram Moisés e Elias, viram uma glória e lutaram para ficar acordados, sim ou não? E nessa? Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Pergunta, qual é o detalhe? Eles dormiram e não viram Jesus orar. Dormiram e não viram o sangue, o poro dele se abrir em gotas de sangue. E eles não viram um anjo. Por que Jesus vai brigar com eles dizendo assim: fiquem acordados? Porque Jesus está dizendo: se vocês ficarem acordados, vocês vão ver o que poucas pessoas terão a oportunidade. Porque na primeira vez vocês viram uma menina ressuscitar, na segunda vez vocês viram Moisés e Elias, mas dessa terceira vez vocês vão ver um anjo me consolar. Nessa terceira vez vocês vão ver o meu poro se dilatar, em lugar de suor começar a sair sangue. Só que tudo isso aconteceu e eles estavam como? Dormindo. Termino dizendo: será que é falta de sinais, ou que quando Deus faz você está dormindo? Será que é falta de sinais e maravilha, ou enquanto Deus está fazendo você está dormindo? Grite bem alto: eu preciso despertar. Deixa eu te contar uma história. Em 1912, 14 de abril, um dos navios mais importantes saíram de Southampton até Nova York. Saiu da Inglaterra para os Estados Unidos. Era 1912. A maior embarcação já feita naquela época, suntuosa, conhecida popularmente por todos como Titanic. A estrutura do Titanic, diferente das embarcações feitas hoje, não havia sonar, não havia nada que pudesse identificar objetos a quilômetros na frente. E como era identificado isso? Como saber se está vindo algum problema? Se subdividia a madrugada em 3 vigias, 3 pessoas. Quantas pessoas? Quantas pessoas? No turno de Frederick Fleet, ele era o responsável de estar sobre a gaveia, sobre um cesto. A finalidade dele? Enquanto todos estavam dormindo, ele tinha que ficar acordado.
1912, 14 de abril, às 23h40, o Titanic colidiu contra um iceberg. Quase 2.000 pessoas morreram. Frederick Fleet se salvou. Foi acusado de negligência. E sabe qual a acusação? Quando o Titanic estava se aproximando do iceberg, ele estava dormindo. Mesmo balançando e anunciando, quem estava conduzindo a embarcação não teve tempo suficiente de fazer a manobra. Pergunta você, olhando nos seus olhos, se ele tivesse visto isso antes, aquele navio dava tempo de ser manobrado. Quantas coisas na nossa vida afundaram porque era para a gente estar acordado e a gente decidiu dormir. Quantas coisas na minha vida, na sua vida, bateram em iceberg, afundaram, tudo porque era para a gente estar acordado, mas a gente decidiu dormir. Reis capítulo 19 diz: e entrou Elias ao deserto de Berseba, deitou debaixo de um zimbro, dormiu, Patrick, e veio o anjo do Senhor, tocou em Elias e disse: acorda, tem pão para você, tem água para você. Comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo tocou e disse: levanta logo, a sua caminhada é longa. Termino dizendo: fique acordado, custe o que custar. Não durma, não vacile, não baixe a guarda. O inimigo quer semear contendas, o inimigo quer semear coisas na sua vida e no seu coração. Fique acordado, não deixe esse Titanic que é a sua família bater nesse iceberg. Os icebergs sempre estarão lá, mas se você estiver acordado, dá tempo de fazer uma manobra segura e continuar a sua história. Pastor, o que tem a ver isso com a ceia? Você deve estar me perguntando isso, né? É isso ou não? Você deve estar perguntando o que tem a ver esse texto com a ceia, sim ou não? 1 Coríntios capítulo 11, 23 a seguir, põe na tela. Eu leio, deixa que eu leio. Eu vou ler. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Jesus na noite que foi traído tomou o pão. Vai! E tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também um cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em mim, ou em memória de mim. 27. Porque todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. 27. Por isso que aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. 28. Que cada um examine a si mesmo, assim coma o pão e beba do cálice. É agora, daí em diante. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para o próprio juízo. Verso 30. Por isso que há entre muitos. Por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que fazem o quê? Você conhece um homem na Bíblia, em Atos capítulo 20, que enquanto Paulo está pregando, ele está na janela fazendo o quê? Qual é o nome dele? Eutico. Paulo terminou o sermão e disse assim: eu não posso continuar o sermão quando alguém dorme e morre. Eu vou voltar o sermão depois que eu acordá-lo. Nessa ceia, Deus está acordando o nosso coração.
A ceia parou só porque Jesus quis ressuscitar e acordar um eutico essa noite. Sou eu, sou você. Grite bem alto: Senhor Jesus, eu vou ficar acordado, custe o que custar. Tem gente perdendo a oportunidade da vida porque dorme. Vou de novo. Tem gente perdendo vaga, porta, oportunidade porque está dormindo. Sempre tem alguém que fica acordado, e o acordado sempre é o esperto. Então está na hora de você ficar ligado. Existem coisas que é sua. Vou de novo. Existem coisas que é sua. Tem gente nesse exato momento dormindo, festejando, nem aí. E você está acordado, cavando oportunidade. Está acordado para viver o melhor que Deus tem para você. Canta, porque eu vou. Faz-me morrer pras coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. No teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. 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 Como da primeira vez. Na primeira vez. Faz outra 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 vez. Como na... Posso te contar uma coisa para a gente cear? Eu me lembrei de uma história de um amigo meu, um pregador. Ele estava no aeroporto, se não me falha a memória, do norte do Brasil. E do local onde ele estava até o aeroporto eram 2 horas de viagem de carro. Para quem está no Maranhão, Manaus, aquelas regiões, Rondônia, entre outros, que já foi pregar lá ou que já foi trabalhar lá, sabe que os aeroportos são distantes. Ele teve que sair muito cedo do hotel. Chegou muito cedo para embarcar. Fez o check-in, passou pelo raio-x. Ele fez como todo mundo faz, um procedimento importante. Identificou o portão aonde ele embarcaria. Preparou as malas, colocou o pé sobre a mala. Ele disse: cara, ainda tem uns 40, 50 minutos. Vou dar uma cochilada. Cochilou. Acordou 5 horas depois. O avião foi embora. Chamaram o nome dele. Ele estava de frente à porta. Chamaram o nome dele 1, 2, 3. Ninguém apareceu. Decolaram e foi embora. Miralva, a pergunta que não quer calar. Ele estava tão perto. O bilhete estava pago. Ele teve acesso a um local importante. Ele estava a poucos metros. Só que na hora que chamou ele, ele estava como? Você já foi trabalhar e dormiu no ônibus e passou do ponto? Já aconteceu com você? Já aconteceu com você, Paulo, também? Já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes. A pior raiva é que se você dormir passado do teu ponto e acordar 2 pontos subsequentes, é legal. O problema é quando você acorda só com alguém dentro da garagem. Vai trabalhar aqui, amigo? Será que o problema é Deus? O problema é que a gente está dormindo quando era para ficar. Fique acordado.
custe o que custar. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, disse Jesus. Participai todos. Aleluia. Aleluia. Posso falar outra loucura, sim ou não? Se você não acordar hoje com essa mensagem, Deus vai usar outro mecanismo para te acordar. De novo. Se você e eu não acordarmos hoje com essa palavra para decidir coisas na nossa vida, Deus vai usar outro mecanismo para nos acordar. Jonas capítulo 1, verso 4. 1:4, a seguir, põe na tela. Jonas 1:4, põe logo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte. Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto a se despedaçar. Verso 5. Por que Deus mandou essa tempestade? Então os marinheiros ficaram com medo, clamaram cada um ao seu Deus, lançaram o mar a carga que estava no navio, para que eles ficassem mais leves. Jonas, porém havia descido para o porão do navio, e ali estava deitado, estava o quê? Dormindo profundamente. Se nós não ouvirmos essa palavra hoje, Deus tem outro mecanismo de fazer a gente acordar. Uma tempestade tem a capacidade de acordar os dorminhocos. Grite bem alto: estou acordado, Jesus. Mais alto: estou acordado, Jesus. Você não vai perder isso que Deus te deu por causa de um sono. Você não vai perder essa bênção por causa de um sono. Vou de novo. Você não vai perder essa bênção por causa de um sono. Essa história, esse projeto, essa família, esse casamento. Você não vai perder isso por causa de um sono. Você vai ficar acordado, sim. Semelhantemente, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazer isso, hein? Não abra o cálice, troca o cálice pelo menos com 3 que estão ao seu lado aí. Diga para ele: eu tenho comunhão com você. Glória. 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 Troque seu cálice pelo menos com 3. Diga para ele: eu tenho comunhão com você. 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 Estamos acordados. Estamos acordados. Estamos acordados. Estamos acordados. Antes de cear, mês passado eu estive ministrando em Ohio, vocês sabem disso. O único momento que eu tinha de cruzar de um estado que era Ohio até Kentucky, era o momento que eu e a Alba desembarcamos. Nós fizemos um voo de 11 horas, e o único momento de descanso que nós teríamos era desembarcar, levarmos para o hotel, descansar, porque já teríamos atividade. E todas as atividades da conferência nos davam tanta demanda que o sonho que eu queria era conhecer a arca, a réplica da arca de Noé. E a única forma que eu tinha de fazer isso era da onde nós estávamos, de Ohio para Kentucky, era 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Alguém olhou para mim e disse bem assim: pastor, mas o senhor está sem dormir, não é melhor você descansar? Eu disse: se eu dormir, eu perco essa oportunidade. Se eu dormisse, eu nunca poderia dizer para você que os meus olhos viram, eu desfrutei. Existem coisas que você não desfruta porque você decide dormir mais do que precisa. Participai todos. Dobre seu joelho. Vamos agradecer pelo mês de abril, entregar o mês de maio, e depois da oração eu já dou a bênção apostólica e nós vamos para casa.
Agradeça. Agradeça. Aí na galeria, dobre o seu joelho. Na nave da igreja, você que está nessa transmissão, nós vamos agradecer. Ora aí, Tati. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse mês que se passa. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado por cuidar da nossa família, dos nossos amigos. Obrigado por não nos faltar nada em nossa mesa, Senhor. Obrigado pelos momentos difíceis. E obrigado por estar neles em todos os momentos. Obrigado por ser o Deus dessa casa, Pai. Obrigado. Nós estamos pisando no mês de maio, Senhor. E nós já estamos pisando, glorificando, porque essa casa vive um momento próspero em Ti, Pai. Obrigado pelas expansões, obrigado por tudo que nós vivemos neste culto. Senhor, nós não vamos dormir. Senhor, nós não vamos dormir. A nossa casa vai continuar a ser cuidada, porque nós estamos acordados perante Ti, Senhor. A nossa família, Senhor, não será desestruturada, porque nós estamos acordados. Senhor, o nosso ministério, Jesus, está entregue a Ti, e nós continuamos acordados, ó Pai. Senhor, essa casa se levanta, Pai, em oração e agradecimento a Ti. Nós não vamos dormir. Nós não vamos dormir em maio, nós não vamos dormir em junho, nós não vamos dormir em julho, nós não vamos dormir em agosto, nós não vamos dormir em setembro, nós não vamos dormir em outubro, nós não vamos dormir em novembro e nem em dezembro, porque o Senhor nos deu uma palavra esta noite, ó Pai, e essa cidade Maf está com essa palavra queimando nos corações, Senhor. Levante-nos, ó Pai, levante-nos, ó Pai. Esse Brasil é do Senhor, porque nós não vamos dormir, Senhor. Nós não vamos dormir, ó Pai. Nos mantenha na Tua presença, que nenhuma palavra saia, Senhor, sem que nós tomemos posse, porque nós estamos acordados. Senhor, nos ajude a estar de pé, ó Pai. Nos ajude a estar de pé, ó Pai. Que nós não baixemos a nossa guarda, porque nós estaremos acordados. Nós saímos dessa cidade Maf em cima de uma palavra, Pai, e nós não vamos escurecer, porque nós cremos em Ti, Senhor. Aleluia. Vai ficando em pé. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Valeu a pena estar aqui esse domingo ou não? Acordado? Puxe. Vamos lá. Uma vez mais. Fique acordado. Custe o que custar. Não durma. Não durma. Te espero terça, tá? Para uma noite especial. Faça assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. Só quem vai ficar acordado, custe o que custar, diz amém.